Até porque, como já dito, né, a gente não sabe o dia que a gente vai embora, que a gente vai partir daqui, e você vai estar com Cristo do mesmo jeito, vai estar de frente com ele. Então, eu creio que o Cristo, como eu falei, o crivo que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, é estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Se você está em Cristo, você está preparado para ser arrebatado. Meu irmão, se você vai ser antes ou se vai passar, aí o futuro vai dizer, mas nós temos que estar em Cristo para suportar. Eu me lembro de uma história que um pastor que eu gosto muito de escutar, pré-tribulacionista pesadíssimo, pastor Natão Fino, não sei se você já ouviu falar dele, Já. ele conta que o pastor dele, uma vez, ele estava confuso quanto a isso, e aí ele chega no pastor dele e pergunta, pastor, estou estudando essa história da escatologia, e eu queria saber, a igreja, ela passa pela tribulação, não passa? Aí disse que ele chamou ele de canto, meio sem saber o que falar, e falou assim, ó, Natan, ore para que não passe, mas esteja preparado caso tiver que passar. Então é bem isso que acontece. É bem isso, acho que é perfeito. E como eu disse já, são linhas de interpretação. Existe muita gente boa do outro lado que interpreta de outra forma e tem total respeito meu, mas eu tenho convicção naquilo que eu defendo, né? Então a Sim. gente defende com convicção. Mas, Rafael, o que eu não acho errado é que cada um defenda a sua visão, principalmente porque Sim, a Bíblia dá esse alimento. Porém, sim, o sim, próprio Paulo fala que nós conhecemos em em parte. parte. Por Parte, mais que ele praticamente. estivesse falando da glória, por mais que ele esteja falando da excelência de Cristo, por mais que ele esteja falando do conhecimento das coisas de Deus, tudo que nós conhecemos é em partes. O que me deixa triste é que as pessoas não querem vir para a mesa conversar. Sim, certo. Rafael, Verdade. cara, você pensa assim, cara, e realmente você tá falando coisa aí. Cara, não tem como agregar? Não tem como a gente estar tá juntinho? Opa, eu concordo plenamente, cara. Semi-arrebatado e na tribulação? Não tem como. Vamos embora, vai ter que passar ou vai ter que subir junto, tanto faz. Entendeu? É o que É, falta, é esse tipo sim, de situação. É isso que sim. não era para ter na igreja. O Cara, amor cristão mesmo, é verdade mesmo, você tem o amor porque fraternal entre irmãos, você vê, verdade. quando Paulo vai lá no Areópago lá, e os caras falam, mano, a gente não tá afim de ouvir você hoje. Por quê? Porque a gente já conversou muito. Não foi que eles estão brigando. Eles não falaram que não queriam ouvir Paulo porque era uma visão diferente. É porque eles já estavam cansados de conversar, de discutir sobre os outros. Agora, a gente não tem isso, velho. A gente não tem essa coragem. É humildade. Ah, Humildade. De falar, gente, eu tô olhando por esse lado. Mas me explica o seu lado. Deixa eu entender o seu lado. sim. E Porque, tem cara, fundamento, viu? Com certeza. porque sabe o que me preocupa? Mais ainda, é o Rafael. Eu estou usando você como exemplo. O Rafael chega para mim, Fabrício, Deus me falou isso. Ah, o Fabrício bem, Rafael, mas Deus me falou isso. Só que o que Deus falou para você e falou para mim, tá mandando cada um para um lado. E Deus é isso. Verdade. Só que aí eu venho e falo, uns acreditam, só para você ver como são as coisas, uns acreditam que cessou-se os dons, mas vivem batendo no peito que foi Deus quem falou. E desculpa, até brinquei com um amigo meu, falei, querido, desculpa, não foi Deus quem falou. Você usa frases de um homem que vocês colocaram num lugarzinho aí que não deveria estar, porque segundo fulano falou. Ai, como disse fulano. Eu falei, desculpa. Eu prefiro ficar com o que o homem da mão furada falou, o que pessoas que realmente entenderam o propósito dele falou. Né? Agora, você não crê nos dons, mas acredita numa revelação, numa doutrina? Ah, mano, pelo amor. Essas questões, essas falácias, são tudo falácias, né? A própria questão do pré-tribulacionismo, não sei se a gente ainda tem tempo para me entrar numa seara que eu queria aproveitar Tem. para refutar um pouquinho Eu algumas sou coisas que dono eu do disse, né? canal, eu que organizo esse negócio aqui. Não tem. Pode Então vamos falar. lá. Há muitos pós-tribulacionistas, alguns amigos meus usam, falam, você crê numa doutrina que é nova, 1830, você crê na sua doutrina, ela não vem dos pais da igreja, a sua doutrina, ela vem baseada na visão de uma menina de 15 anos. Cara, essa é a maior falácia do espantalho que eu já ouvi. Porque, vamos lá, só para contextualizar. Muitos pós-tribulacionistas, eles dizem que a nossa linha de interpretação Eles põem culpa no dispensa Scofield também, não põe? da Bíblia tal, sim,
Mas eles dizem que a nossa linha ela é baseada na visão de uma menina chamada Margaret MacDonald. Essa menina era de uma igreja muito complicada da época dela, e ela teve algumas visões. Então, o que eles defendem? Eles defendem que John Nelson Darby, que é aquele que sistematizou o dispensacionalismo e a nossa visão, ele se baseou nas visões dessa menina. Só que vejamos bem, vamos analisar. John Nelson Darby, ele era um homem culto, poliglota, um teólogo já formado, um homem que falava vários e vários idiomas, muito culto e inteligente. E afirmam que ele, baseado na visão dessa menina, ele formatizou a nossa doutrina, a forma como nós pensamos e etc e tal. Só que quando você vai estudar a história, um pouquinho só, você vai ver que não é assim. Eles usam esse espantalho, muitos por ignorância, por aquela questão que eu falei no início do vídeo, o REC repete. Ah, eu escutei o Paulo Júnior falar. Ah, eu escutei fulano falar. Aí fala. Busca um pouquinho, dá um Google. Hoje é tão simples, estuda um pouquinho. Margaret MacDonald, ela fazia parte de uma igreja muito complicada, tinha muita heresia na igreja, e ela teve uma visão aos 15 anos de idade. Só que, pasme você, qual foi a visão dela? Margaret MacDonald, ela acreditava num arrebatamento que fica até difícil falar, deflagracionista. Eu vou te explicar o que é isso, o arrebatamento que ela acreditava. Que a Terra ia passar por um grande colapso. Mas antes desse colapso, apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. E para aqueles que tinham visto e conseguissem enxergar esse sinal do Filho do Homem no céu, esses passariam pela tribulação toda e no final seriam arrebatados para fugir da grande deflagração, que seria uma calamidade, guerra, algo que nunca houve na história, segundo a visão dela. Só que é muito estranho isso, porque, primeiro, não é pré-tribulacionista. A visão dela é uma visão mais pós-tribulacionista, porque é no final. E os cristãos arrebatados, nesse contexto, ficariam suspensos no ar por volta de 40 dias. Depois dos 40 dias, voltariam para a Terra e inauguravam o milênio. Ou seja, é uma visão que não tem absolutamente nada, mas nada a ver com o que John Nelson Darby ele sistematizou. Por que que isso se tornou recorrente no meio cristão? Por que que muitos repetem isso? Existe um homem muito piedoso, um pós-tribulacionista chamado George Lett, você já deve ter ouvido falar dele. Em um dos seus livros, ele faz algumas citações sobre Darby. Ele cita, mas de forma bem respeitosa e carinhosa, falando que Darby resgatou a visão futurista para a escatologia daquela época, que estava meio apagada. Entende-se que naquela época o que predominava era a visão preterista. A visão preterista ela era mais comum da época, que Darby John Nelson Darby resgatou a visão futurista. E então ele faz uma citação contemporâneo de Darby com Margaret MacDonald. E alguns já supõem, tá vendo? Foi ela que deu a visão e através da visão ele sistematizou. Então essa é a maior falácia do espantalho que existe. Isso é bom deixar claro aqui, tomara que muita gente veja isso que eu estou falando, porque constantemente em debates você vai ver pessoas usando esse argumento, e muitas vezes o próprio pré-tribulacionista ele não está amparado de argumentos para defender aquilo que ele acredita. REC repete. REC repete. Escuta, fala. Mas tem que dar uma procuradinha a mais, tem que estudar um pouco mais, tem que Mas aquilo que eu te pouco falei, mais. Rafael, a falta de interesse. Exato. É falta de interesse. O César Cavalcante, que é um excelente teólogo, me espelho muito, adoro ver ele pregar, um grande homem de Deus, mas que está no meio pentecostal pós-tribulacionista. Ele é ótimo, cara, e ele é pós-tribulacionista, e eu aprendo demais com ele. Mas eles pegam argumentos dele e pegam argumentos de outro pós-tribulacionista, não estuda, não entende, não fundamenta a fé, para vir tentar um debate saudável. E fica jogando essas... Eu vou fazer uma brincadeira aqui antes que alguém me julgue, tá? Vamos lá. É nessas horas que eu falo que se nós tivéssemos, tá? Se nós fôssemos salvos por mérito, a gente estudaria mais. A gente buscaria mais. Só que como foi de graça, pra gente foi de graça. O preço foi alto, mas pra gente foi de graça. Tipo, pra quê? A gente mete a boca num monte de formas de se entender Deus fora do que a gente entende. Não vou nem colocar como religião aqui para não ficar, né? Só que é o seguinte, os caras lá pagam o preço por aquilo que eles creem.
com medo, muitas vezes, por obrigação, por doutrinação, mas os caras estudam, os caras respeitam o que está escrito nos livros deles, não questionam o Deus deles. E quando eu falo de questionar Deus, não é no sentido que eu não posso perguntar as coisas para Deus, não é isso. Questionar a Deus é tipo, mas o Senhor criou homem e mulher, e por quê? Tem que ter o meio termo. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Só que essa questão da gente ter essa liberdade da graça, cara, isso tornou um monte de ameba no nosso meio. Era para ser melhor. Era para ser melhor. Eu não tenho obrigação, eu faço por amor. Eu não tenho obrigação porque eu estou falando junto com o autor do livro, ele vai me trazer revelação. Mas, cara, como é difícil. Você está contando uma coisa aí que provavelmente 90% dos pré-tribulacionistas ou dos pós-tribulacionistas que falam sobre isso não sabe disso. Fabrício, até que eu vou fazer um relato pessoal meu, algo muito pessoal mesmo, e a gente já conversou em outra feita sobre essas questões. Eu sou muito avesso a aparecer, a gravar vídeo, sabe? Igual o Michel faz com excelência, maravilhosamente ele grava, ele posta os conteúdos, eu acho que ele tem muito conteúdo, graças a Deus. Mas eu sou muito avesso, porque, primeiramente, eu realmente, muitas vezes, eu não me acho à altura. Porque o que mais tem, vamos combinar, o que mais tem hoje em dia são os pseudos teólogos. As pessoas que, primeiro, não estudam, as pessoas que primeiro estudam simplesmente o REC repete e já acha que é doutor, senta na frente de uma câmera e começa a ensinar o povo na internet. Ora, calma, eu vou estudar um pouco mais, eu vou me aprofundar. Se isso for o que Deus quer para mim um dia, eu farei. Mas farei com excelência. Eu sou um seminarista ainda, estou correndo atrás do prejuízo, estou buscando aprender. Quando Deus, então, me abaliza, deixar totalmente pronto para fazer isso, aí sim, eu vou me sentir com autoridade e tal. Só que eu não vejo esse mesmo cuidado em muitos irmãos, infelizmente. Muitos irmãos se acham muito doutores e aí sai jogando ensinamentos pela internet. É terra de ninguém também, né? Ó, agora eu vou dar uma de profeta aqui, não interessa se você vai gostar ou não, tá? Você mostrar esse zelo, ótimo, lindo, maravilhoso, totalmente plausível, ó, bato palma. Só que, cara, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você nunca vai estar pronto. E não vai dar tempo, talvez, né? Não, você nunca vai estar pronto, cara, porque quanto mais você conhece dele, mais você vai saber que tem mais para conhecer. Eu entendo o que você quis dizer. É zelo. Sim, sim. Mas, cara, na boa, vou ser bem sincero, e agora vou usar o seu para falar do meu aqui, ok? As pessoas veem aqui esse filtro, vê bonitinho aqui, vê lá o Instagram, tal. Cara, se eu fosse esperar ter estrutura que eu ainda não tenho para poder fazer um podcast de peso, que nem tem um monte na internet aí, eu nunca teria conhecido você, eu não teria feito 101 gravações. Que legal. Por quê? Deus falou, cara, faz. Sim. Entendeu? Eu entendo o seu zelo, só que às vezes o seu zelo talvez não seja nem vindo do Rafael, e vindo de algo que não quer que você abra sua boca. Sim, concordo. Porque, cara, mas no meu caso, como que a gente aprende? Assim. Como que a gente aprende? Errando. Sim, errando. Sim. Mas a questão minha, Fabrício, do meu zelo mesmo... Eu entendi, eu entendi. Eu sempre, sim, não, mas também eu sempre converso muito com a minha esposa, que eu creio que aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer para ele. Sim. Então, eu sempre vou estar com as portas abertas para fazer se for necessário. Mas eu creio que o meu chamado é na igreja local, aquele lugar que Deus me colocou. Amém. Eu tenho muita coisa para aprender com eles e para dividir com eles. Eu tenho muito isso comigo. Mas é lógico, se Deus me chamar para ministrar em outros lugares ou até para outros lugares, eu sou como diz o Espírito guia para onde vai, a gente não sabe onde o vento sopra. João 3,8. A gente está sempre esperando que o Espírito tome as rédeas. Então, ainda para mim, é um momento de me conservar um pouquinho. Mas vamos ver. Vamos ver só para você entender. Eu não estou dizendo no sentido de você ter que vir gravar. No sentido não. De fazer o que o Michel faz. Cara, nada disso. É maravilhoso. Sim, o que eu quis dizer para você é que mesmo... as diferenças. Sim, mesmo lá para sua comunidade de fé, talvez você, poxa vida, esse assunto aqui, cara, ainda não estou pronto para tratar. Não, aprenda com eles. Comece o entendimento. Isso, exatamente. Foi nesse sentido que eu quis dizer, tá? Não estou refutando, não. Assim, para englobar tudo que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer aqui é simples, é assim.
É que você vê que muitas vezes esse zelo falta a alguns irmãos. Falta, isso eu sei. É simples assim, porque eu acho que você está compreendendo o que eu quero dizer. Eu vejo você fazer muitas dinâmicas lá no seu canal, e são excelentes, porque ensina de forma prática. Coisas simples de forma prática, que trazem ensinamentos profundos. E você faz com excelência. Não estou falando aqui porque você é meu amigo, mas você faz com excelência. Só que tem pessoas que não entendem que, às vezes, você ensinar de forma errada, pessoas aprenderão de forma errada, praticarão de forma errada. Sim. Por isso que eu busco clareza do espírito. Por isso que eu tenho esse zelo. Eu não me acho, muitas vezes, suficiente para fazer vídeos, mas respeito quem faça, entendeu? E vou estar sempre de porta aberta para alguém. Vamos participar comigo, Rafa? Vamos lá, cara, a gente está aí disponível. Mas acho que Deus também, ele entende o perfil de cada um. Não, Como lógico que tem o próprio entende. Michel, que faz de forma excelente, você também, e tem outros amigos que também fazem de forma excelente, só que não é o caso de todo mundo. E hoje em dia todo mundo quer ser doutor na internet. Não. É esse que é o maior medo. Tanto é que o nosso canal aqui, o único intuito que ele tem, cara, é de ligar esse botãozinho de alerta. Se as nossas divergências, a diversidade a gente não liga para elas. Ligar um botãozinho de alerta, que as nossas divergências estão nos afastando da convergência e da unidade. Sim, verdade. É só isso. Ali, cara, mas eu não creio como você, eu não quero que você creia, eu quero que você sente na mesa comigo. Verdade. Entendeu? Muito bom. Tem até um pastor que fala que Deus criou a comida não foi para matar a fome, foi para realizar encontro. Verdade. Né? Rafa, por enquanto, tudo que você trouxe aqui para mim foi muito pertinente. O que eu vou somente pedir para que você faça as suas considerações finais, só por causa do tempo, e a gente vai ficando por aqui, meu querido. Fechou. Bom, trouxe a linha de interpretação que eu acredito que seja mais coerente com as escrituras, aquela que realmente vão andar lado a lado com as promessas que Deus tem para a igreja, que tem para Israel, que ainda há anos se cumprir. Deus não é homem para que minta. Então, as promessas feitas a Israel, elas se cumprirão no contexto milenar. E eu creio que, como eu já disse, também já frisei, nós não temos que nos preparar para sermos arrebatados. Cristo pode voltar para mim essa noite, eu não sei. Pode voltar para você que está ouvindo ainda esse mês, ainda essa semana. Não estou desejando a morte de ninguém, pelo amor de Deus. Mas nós sabemos que, para o cristão, morrer é lucro. Então, nos preparemos para encontrar com Cristo, seja por meio do arrebatamento da igreja, onde ele vem até as nuvens. E é bom separar isso também, a volta de Cristo visível, a parousia, a volta que todos verão não é o arrebatamento, porque o arrebatamento ele vem nas nuvens. Quem vê? Aquele que tem que ouvir a trombeta tocar. Quem não vai ver é o mundo que vai estar despercebido. E eu creio que se a igreja trabalhar unida, trabalhar de mãos dadas, todas essas diferenças de interpretação elas vão ficar para trás e a gente vai conseguir convergir, como diz o meu amigo aí, entender que Cristo é o centro, é o alvo, e assim eu desejo que todos fiquem com ele e que a graça e a paz do Espírito Santo estejam com todos nós aí. É isso. Obrigado de coração pela oportunidade. Rafael Gustavo, eu estou muito feliz de ter ouvido você e poder trocar mais uma vez um pouco de ideias com você. Agradeço o apoio aí que você tem trazido para o canal, né? Precisar, você sabe, né? Só. Com certeza. Eu peço a Deus, né, que Ele continue abençoando sua casa, seu ministério, sua família, e que Ele te ajude a ser uma dessas pessoas que consiga trazer pessoas para a mesa. Quem você falou, cara, eu tenho amigos que são pós, são amigos que são mid, são amigos que não é nada. Mas vamos voltar para a mesa, vamos conversar. Com certeza. Então, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. A gente vai se despedindo aqui. Rafael Gustavo, Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado, Fabrício. Abraço. Tchau.